que a gente vivenciou na Zona Oeste, no calçadão de Bangu, que é um calçadão tradicional, e era um bairro operário. Meu avô sempre começava sua luta política por ali, nas campanhas, e tem uma memória trabalhista muito grande, embora o Bolsonaro avançou em 2018, 2019, enfim, teve aquele avanço por conta dessa farsa que se deu sobre o Brasil. Mas você vê, ultimamente a gente andou e as pessoas fazendo positivo, fazendo L. Até tinha um bolsonarista numa loja, um patrão, né, que botou o som do Bolsonaro, mas a gente olhava para os seus funcionários e eles estavam fazendo L lá de dentro. Então, a favela do Rio de Janeiro é Lula. Aonde eu vou, em qualquer local de comunidades aqui na cidade do Rio de Janeiro, na Baixada Fluminense, São Gonçalo, a maioria é Lula. O povo já, de fato, se conscientizou do que aconteceu com o Brasil. Está sentindo na carne essa situação econômica drástica que nós estamos vivendo. Você vai no supermercado, você está comprando legume a preço de carne. Você não consegue, o seu salário não consegue, quando tem salário, não consegue acompanhar o alto custo de vida. No Rio de Janeiro, 22% da população está abaixo da linha da miséria. E a Baixada Fluminense, 1/3 dos seus moradores estão abaixo da linha da miséria. Ou seja, é muito sofrimento. É isso que eu falei. A irresponsabilidade com o destino do povo é isso. Fome, miséria, sofrimento. E isso é inaceitável. Por isso que eu digo, nós temos que ganhar no primeiro turno, de lavada, para que eles fiquem calados, não tenham sequer como responder, do que dar uma sobrevida a esta turma, que possa chegar no segundo turno com 35%, 37% ou até mais. E aí o Bolsonaro se viabiliza como um grande representante, veja lá, da extrema-direita na América Latina. O galo se mata na primeira noite. Se não matarmos o galo na primeira noite, ele vai cantar, cantar e cantar, a gente não dorme mais. Depois do golpe contra Dilma, mais de 100 obras paradas, o Comperge, que é um complexo extraordinário, que diretamente cria 200 mil empregos, ou seja, toda a indústria do óleo e gás, que foi destruída pelo golpe com a Lava Jato, a engenharia nacional, aqui no Rio de Janeiro tem uma expertise nessa área, isso claramente se recupera, utilizando essa riqueza que nós estamos aqui, que é o pré-sal, e que vai dar trabalho retomarmos. O golpe foi justamente para isso, para colocar a autonomia do Banco Central e pegar o filé mignon, que é o pré-sal. Então nós precisamos retomar, devolver ao povo brasileiro esta riqueza incalculável e transformar essa riqueza, né, no bem-estar, no pleno emprego, em industrialização, tecnologia, sabe, felicidade à população. Nós temos aqui no Rio de Janeiro um complexo de saúde do SUS, 6 hospitais federais, e que nós precisamos investir dinheiro num complexo industrial para abastecer o SUS. E isso, na verdade, é um segundo pré-sal, uma riqueza também enorme, e que vai depender muito do governo federal utilizar-se desses mecanismos de riquezas nacionais e que, infelizmente, foram entregues a empresas estrangeiras, principalmente as americanas. Meu avô, Leonel Brizola, por toda a sua vida pública, ele baseou suas ações políticas em 2 pilares fundamentais, que para ele era inegociável: a democracia e a legalidade constitucional. E é justamente esses 2 pilares que correm sérios riscos, com a permanência do Bolsonaro no poder. E eu digo que não tem mais meio termo. Quanto mais se aproxima o dia da eleição, ela tem um caráter crucial, mais essa extrema-direita tenta impor um clima de guerra em nosso país, um clima de medo. Então não tem mais meio termo. Ou acabamos com o bolsonarismo, ou o bolsonarismo vai acabar com o Brasil. Você deixar se criar um segundo turno, você está abrindo os flancos para mais violência, mais mortes, assassinatos. E pior, uma tentativa de inviabilização do próprio processo eleitoral. Então, corremos riscos seríssimos. Talvez no primeiro turno, Bolsonaro não tente invalidar o processo eleitoral, mesmo querendo fazer uma auditoria paralela com os militares, enfim, porque há um complexo eleitoral de deputado, senador, governador,
Então, ele tentar questionar o primeiro pleito, no primeiro turno, na primeira volta, é muito mais difícil, porque tem que questionar todo o processo em si. Agora, no segundo turno, não há eleição, por exemplo, de deputado, nem de senador, que é a base que ele vai formar também. Então, se abre aí um grande flanco também para que ele faça todo o processo de inviabilização eleitoral, porque essa extrema-direita sabe que já perdeu. Então, o objetivo dela é melar as eleições e criar todo tipo de problema para que as pessoas, inclusive, tenham medo de ir votar no dia. Então, corremos sérios riscos de violência, de instabilidade institucional, tá? E a tentativa, claro, assim, de golpe para inviabilizar a questão eleitoral. Então, antes de mais nada, as outras candidaturas são inócuas, não alcançam sequer 2 dígitos. Então, o Brizola, que é o seu ano do seu centenário, ele, Darcy Ribeiro, eu lembro sempre de uma frase do meu avô que ele dizia: se a esquerda não se unir, seremos degraus para a direita chegar ao poder, degraus de uma escada para a direita chegar ao poder. Mas não é a direita que nós estamos combatendo agora, de fato, é a extrema-direita. Tá? E a irresponsabilidade com o destino do povo brasileiro paga um preço altíssimo. Tá? Olha a situação do povo brasileiro, na fila do osso, na miséria, fome, desespero, desalento, fora outra parte de um entreguismo total, tá? Que é a antítese do que é o trabalhismo. Então, antes de mais nada, os trabalhistas são os primeiros a proporem aliança. Tá? E a candidatura do Ciro, tá? O próprio trabalhismo desmascara a candidatura do Ciro. Eu pergunto, um trabalhista autêntico trabalharia na Vale privatizada? Jamais. Jamais. Então, o Ciro ficou claro no último debate, e nos últimos meses da eleição, vamos dizer assim, está servindo de linha auxiliar. Ele está servindo claramente de linha auxiliar à extrema-direita. Veja a dobradinha dele no debate com o candidato do Novo, que queria privatizar tudo. Se ele diz que tem um projeto de nacional desenvolvimento, como é que ele faz uma dobradinha com alguém que quer destruir por completo o Estado social, laboral e as indústrias estratégicas de desenvolvimento de uma nação, indústrias energéticas, por exemplo? Ele sequer contrapõe, pelo contrário, utilizou ele para atacar o presidente Lula, que é o único candidato no momento que tem condições de vencer essa extrema-direita.